Olá, muito bom dia para você. Já estamos no ar com o Band Entrevista desta semana, falando de assuntos importantes do nosso interior paulista. Band Entrevista está só começando. E o Band Entrevista de hoje recebe o prefeito de Itaciba, Alair Antônio Batista. Prefeito, bom dia, seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. É um prazer estar aqui com vocês e vamos aqui fazer uma entrevista, né? Bora lá então. A gente vai começar falando sobre o segundo mandato do senhor, né, à frente da Prefeitura de Itaciba. Fala pra gente a diferença de como foi o primeiro mandato e de como foi o segundo, lembrando que a gente teve uma pandemia nesse segundo aí. A diferença é que agora a gente já tem assim um pouco mais de experiência e tem uma equipe formada. E antes a gente não tinha experiência e nem a equipe formada e tivemos que montar a equipe. O que o senhor acha que foi mais difícil, o primeiro mandato ou o segundo? O primeiro é mais difícil, né? O segundo já está tranquilo, você já conhece as pessoas, que você chega num lugar, uma administração pública com bastante funcionários, você não conhece ninguém, então você fica difícil. Mas graças a Deus eu tive muito apoio dos funcionários, da equipe e fizemos um bom mandato. Tanto é que fui reeleito, né? Que se não fosse não tivesse feito um bom trabalho, uma equipe boa, porque não é o prefeito que trabalha sozinho, é a equipe. Se eu não tivesse uma boa equipe, com certeza eu seria reprovado pela população. Bom, a gente falando aí do segundo mandato, né? Apesar de ser novo no cargo de prefeito, a política em si não é algo nova na sua vida, né? O senhor era vereador na cidade? Eu fui vereador por 3 mandatos. E depois fui candidato a vice, fiquei fora da política, fui candidato a prefeito, fiquei fora de novo. Aí depois que eu fui eleito a prefeito, pela primeira vez. Qual que é mais difícil? Tá do lado de quem executa ou do lado de quem cobra? É mais difícil estar do lado de quem executa? De quem executa, né? Você acha que ser prefeito dá mais trabalho do que ser vereador? Não, ser vereador não dá trabalho. Você tem que analisar aquilo que é certo ou errado. Não importa se você é posição ou oposição. É o certo e o errado. E aí você tem que se posicionar. A gente fala nessa questão de dar mais trabalho, né? Porque como vereador, o senhor está ali para cobrar, né? E como prefeito, o senhor está ali para executar. Então, às vezes, a gente acaba esbarrando em algumas situações, né? Nem sempre a gente consegue fazer aquilo que a gente quer do jeito que a gente quer. O senhor está entrando aí no 3º ano do seu segundo mandato. E eu queria que o senhor falasse com relação aos desafios, né, os desafios enfrentados e, claro, os acertos também. Voltando um pouquinho no que você falou do vereador que está ali para cobrar, não é difícil o vereador ele cobrar, ele estando da oposição ou na posição, se ele tiver um discernimento do que é certo e o que é errado. Agora, quando o vereador parte para fazer politicagem, aí fica muito difícil para os dois lados. Com certeza. O prefeito não consegue se sair e o vereador pior ainda. Exatamente. Agora, essa questão aí do 3º mandato, entre os desafios e os acertos, como é que o senhor pontua esse seu 3º ano, né? A gente está entrando, então, no 3º ano de mandato. Como é que o senhor avalia isso? Olha, eu avalio que esse 3º mandato... 3º ano, desculpa. Terceiro ano, né? 3º ano de mandato, porque eu já estou no 3º. Seria o 7º. Estou no 7º ano de mandato. Vamos voltar no primeiro? Bora. Vamos voltar no primeiro. O primeiro mandato, quando eu cheguei, eu não conhecia nada. Mas a gente tinha uma ideia daquilo que a população queria. Um dos desafios maiores que eu tive foi na saúde. Que na saúde eu implantei o plantão até 24 horas com o médico e à noite o plantão com enfermeira e tal. No sábado, domingo também
até o meio-dia, nos feriados. E isso era uma coisa que os prefeitos anteriores, e eu falava na campanha que eu ia fazer, e os prefeitos anteriores falavam assim, você não consegue, não tem condição. Então esse foi um desafio que eu coloquei o secretário em xeque-mate. Eu quero para tal dia e vamos fazer. E foi feito e deu certo até hoje. E é uma coisa que vem marcando a minha administração. O senhor falou dessa questão aí da saúde, né? A gente teve a situação da Covid-19, teve a questão da pandemia, que foi algo que acabou atingindo, e não foi só a cidade de Itaciba, foi o mundo todo. Né? Vamos falar um pouquinho do que foi feito aí, até porque a cidade de Itaciba é uma cidade pequena, é uma cidade que a gente sabe, né, assim como tantos outros municípios, que a questão da infraestrutura, de hospitais, é mais reduzido, é menor, e às vezes acaba isso dificultando esse trabalho. Né? Conta pra gente do trabalho de vocês na pandemia. Na pandemia, Itaciba foi diferenciado. Porque quando eu até encontrava com os outros prefeitos, eles falavam, mas como você está conseguindo fazer isso? Então eu implantei uma barreira para saber quem entrava, quem saía, quem estava trazendo doença. Dali, se a pessoa chegasse já com febre, daí ia direto para o posto. Eu montei uma área de Covid, onde nós conseguimos recuperar pessoas com 50% já comprometidos por mãos. E nós ajudamos muito, apesar de não ser um hospital, nós montamos uma ala, compramos os equipamentos necessários e conseguimos salvar muitas pessoas e ajudar os hospitais, porque estava superlotado. E uma coisa que a gente percebeu é que as pessoas não queriam sair de Itaciba, queria continuar o tratamento, mesmo que tivesse em mau estado na nossa cidade, pelo bom atendimento que a gente fazia com a nossa população. E é importante frisar que a cidade de Itaciba, né, assim como tantos municípios pequenos, não tem um hospital. E vocês criaram essa ala aí para esse atendimento, mesmo o município não contendo esse recurso e não tendo esse recurso, né, que era um hospital ali. Nós montamos lá, como se diz, um mini hospital sem ser hospital. E usamos o clube lá que a terceira idade usava eles para fazer os exercícios, montamos uma ala separada do posto de saúde para que o povo que tivesse com Covid, era tudo lá que ia ser atendido, para não misturar uma população com a outra. Mesmo com o fim da pandemia, né, caminhando para isso, na verdade, a gente hoje, graças a Deus, graças às vacinas, a gente tem um número muito mais reduzido, né, um número menor com relação ao que a gente vivenciou em 2020, 2021. Esses recursos implantados, eles permaneceram ou precisou se desfazer, digamos assim? Não, algumas alas a gente já se desfez, porque hoje não é necessidade mais, hoje os hospitais estão comportando, porque antes não comportava, as pessoas às vezes morriam sem ter um lugar de ser amparado, de ser internado. Então nós providenciou isso aí, foi como se diz, um quebra-galho. E foi necessário, né? Foi necessário. A gente está falando, a gente sabe que foi uma situação que atingiu o mundo inteiro, né? Não foi algo pontual de uma cidade, algo que infelizmente fugiu até um pouco do controle, né? Acabou fugindo do controle e muitos municípios não tiveram tanta sorte, não sei se dá para utilizar essa palavra sorte, né? Mas não tiveram muita iniciativa. Exatamente, né? Obrigada. Não tiveram tanta iniciativa aí então, e acabaram, né, infelizmente... Ficava perdido sem saber o que fazer. E é natural, porque é uma coisa que veio assim de uma hora para outra. Sim. E ninguém conhecia. Exatamente. Falar agora de balneário, porque a regularização ambiental ali no balneário municipal, né, que foi finalizado a construção do vertedouro e também atualmente está em obras para mais infraestruturas, né, como quiosques e também bases para salva-vidas, bombeiros e banheiros. A gente sabe que principalmente aqui o Oeste Paulista, né, ele tem muito disso de balneário, acaba sendo a praia do pessoal do interior, né, muita gente acaba indo, e a cidade não contava então com essa regularização, o balneário não era regularizado? Não.
O balneário era simplesmente uma represa que tinha lá, né? Tinha umas piscinas, mas não tinha regularização. Eu, quando assumi, eu fui no órgão aqui na defesa ambiental. Sim. E aí o chefe lá ainda falou assim, prefeito, abandona aquilo lá, porque aquilo ali não tem jeito, porque a água ali é uma água poluída. Eu falei, doutor, acabou a politicagem. Aquilo ali entra um e um quer fazer e o outro não quer, mas agora eu sou a coluna do meio e acabou a politicagem. E o senhor é quem vai me ajudar a eu regularizar, porque eu não entendo nada, eu entendo de boi. Falei para ele. Aí ele, não, você tem que trazer aqui um bom projeto e nós vamos regularizar. Aí nós vamos aprovar e está tudo certo. Aí eu contratei uma pessoa, um engenheiro ambiental, e ele conseguiu regularizar tudo para nós. E agora a gente já foi concluído um vertedouro, porque era uma das exigências, porque a vazão era pouca. Construiu o vertedouro, acabou de construir, estamos construindo agora um local para ficar os bombeiros, vestiário, banheiro, quiosque, enfim, colocando energia. Vai ficar um lugar muito, muito, muito atrativo, que é um ponto turístico. E junto com isso também estamos cobrindo o recinto de exposição, que é uma das maiores arenas do estado de São Paulo, ou que seja do Brasil, pública municipal, que vai conseguir levar muito evento, vai servir a região toda. É uma coisa que vai fomentar muito turismo em nossa cidade. O bosque já é uma atração do nosso município. Quando eu assumi também, era uma área abandonada, que servia para consumo de droga e prostituição na beira do rio. Eu limpei, tive muito problema com ambiental, porque o povo nunca está contente com nada, denunciaram, e aí vem lá o promotor e tal. Quando ele chegou, ele estava discutindo lá com o secretário e com o jurídico, e eu não sabia de nada. Eu entrei dentro da sala, aí virou o jurídico e falou assim, o promotor já veio aí, já interditou o bosque. E eu respondi para ele assim, olha, para ela, que bom que ele veio. Que bom que ele veio, porque nós aqui não fazemos nada fora da lei, sabendo. Agora, quando não sabe, acontece. E o senhor veio e agora o senhor vai nos ensinar como vamos fazer. Ele pegou e virou para mim e falou assim, o senhor não pode fazer isso. Eu falei, doutor, posso sim, e é o senhor que vai me ensinar os caminhos. E dali ele falou, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu falei, fica tranquilo, que vai ser tudo resolvido. 6 meses depois, ele voltou e falou, tenho que dar a mão à palmatória. Ficou muito bom. E hoje é um ponto turístico que o povo da região vai lá, o povo da cidade, passa final de semana ali. E isso é bom porque mexe com a economia local, né, acaba atraindo mais pessoas. Prefeito, vou pedir licença para o senhor para a gente fazer uma pausa, tomar uma água e a gente já volta a bater um papo, tá bom? Obrigado. Bom, a gente vai fazer uma pausa aqui agora no nosso bate-papo e a gente volta já. Já estamos de volta com o Band Entrevista, recebendo hoje o prefeito de Itaciba, Alair Antônio Batista. Prefeito, a gente estava falando dos projetos, né, de algumas ações que foram já executadas. A gente vai continuar então falando nesse segmento, né, porque nesses quase 3 anos aí de segundo mandato, já são quase 7 anos, né, muita coisa foi feita e acredito que muita coisa tem que fazer ainda, né? Como é que o senhor avalia isso? Qual que é o balanço que o senhor traz? O que precisa ser feito ainda? Precisa terminar o que a gente começou. Então, vamos enumerar. É uma das coisas que eu prezo muito, porque o prefeito não pode deixar obra sem terminar. Começou, tem que terminar. Começou, tem que terminar. E nós estamos lá hoje, que nem eu já te falei, da arena, a arena coberta, que vai ser a maior da América Latina. Isso aí, pessoas que pesquisaram, falaram a maior da América Latina do município.
pública, bem explicado. Municipal. Municipal. Certo. Então, e ela vai agregar muito evento. E além dessa aí, nós estamos fazendo um centro comunitário, estamos fazendo uma fisioterapia, estamos fazendo 2 vicinais no município de Itaciba. Então, temos muita obra, recapeamento, já fizemos mais ou menos aí uns 80%, 90% da cidade, tem lá uma boa quantia para fazer ainda e eu quero deixar tudo recapeado, quero deixar a cidade em perfeitas condições para o outro sucessor vir e assumir e não encontrar uma cidade toda esburacada. Quero deixar a cidade em dia. Para a população, isso aí só ajuda a população, ajuda o desenvolvimento da nossa cidade. 90% de quase toda a cidade recapeada. E é muita coisa, né? É bastante. E recursos o senhor está indo buscar no Estado? Estou indo buscar. A nossa folha de pagamento é muito alta. Ela compromete mais de 50% da arrecadação. Então, e já tem a saúde, que você tem que gastar 20%, nós gastamos mais de 20%, esse ano a gente gastou 29%, tem a educação, que é 15%, já vai para 18%, 19%. Então, a arrecadação é comprometida. Se o prefeito não correr atrás dos deputados, atrás dos governadores, para buscar recurso, ele não consegue fazer nada. Tem que trabalhar dia e noite. O senhor falou dessa questão de buscar recurso, né? A gente, por muito tempo, teve o PSDB à frente do governo do estado de São Paulo, né? E agora, nesse começo de ano, a gente teve, então, essa mudança. Entra, então, o governador Tarcísio de Freitas, o senhor que pegou 4 anos do PSDB, e agora inicia com o Republicanos, com o Tarcísio de Freitas, né? Isso. Como é que está sendo a relação? Como é que está essa questão de município e governo do estado de São Paulo? Porque até então todos os prefeitos falavam que tinham uma relação muito boa com os governantes anterior, né? E agora, como é que está sendo? Olha, a relação anterior foi dos dois últimos anos do ex-governador, foi muito, mas muito bom. Nunca teve uma relação, tanto investimento, principalmente na nossa região, como teve agora. Ontem eu estive em São Paulo, numa reunião com os assessores dele, com o secretário, e eu saí de lá muito contente, muito animado. Eu acredito que vai melhorar ainda mais, porque ele montou uma equipe que é pessoas que parece que entendem e já vivenciou o que a gente vive hoje nos municípios. Então, eu acredito que vai ser muito boa a relação. Isso, quem ganha é o município, povo, quem ganha é a população. Quem ganha é a população. Não quer falar, o prefeito ganhou. Não, quem ganha é a população. Quem ganha é a população, quem ganha é o município. Quem ganha é o município e a população. O desenvolvimento na nossa região, pelo que a gente pôde perceber na reunião lá, vai melhorar e muito. Nossa região vai sair da pior região para passar para uma das melhores regiões. E assim a gente espera, nessa questão de ser a pior região, a gente enfrenta um problema, quem está no Oeste Paulista principalmente, né, porque é uma região muito longe da capital. E isso acaba, a gente sabe, que acaba dificultando aí que algumas empresas, algumas indústrias vêm para cá, né, que vem para a região. E acredito que em Itaciba não deve ser diferente essa questão da geração de emprego. É uma cidade pequena que acaba dependendo ali do comércio local e também da prefeitura. Estou errada? É verdade. Depende muito do comércio local e da prefeitura. Mas a gente, a prefeitura está desenvolvendo projetos que geram emprego, inclusive a cooperativa de doce, que você vai experimentar, que eu vou mandar trazer uma cesta para você. Gente, vai cobrar então. Pode cobrar, já estou falando aqui que vou mandar uma cesta para você conhecer. Ali tem umas 10, 12 famílias que são sustentadas pelo aquele doce. E nós vamos, além de estar comercializando no nosso município, na região, eu quero expandir para todo o Brasil. Fazendo tudo aquilo que
uma empresa, uma indústria precisa. Então, capacitando essas pessoas para vender no estado inteiro. E isso é muito bacana, né? Fomentar ali a economia local. Tem uma fábrica de costura também, que já emprega lá umas 40 pessoas. Estamos ali tentando gerar emprego. Falando em gerar emprego, a reciclagem, que quando eu assumi, não tinha. Era o nosso assunto agora. Era o nosso assunto Era o nosso agora? assunto então, da coleta seletiva. Tinha a reciclagem, era um, como é que se diz assim, um lixão. E hoje não, hoje é um aterro sanitário. Tem a reciclagem e ali se aproveita muita coisa e sustenta 12 famílias nessa reciclagem lá também. E com bom salário. Não é qualquer coisa, não. Eu acho que dá para se manter. Essa questão da coleta seletiva, né? Claro, a população tem que fazer sua parte, tem que fazer a separação, só que cabe também ao poder público estar incentivando isso, né? Colocar a coleta seletiva no município faz com que a pessoa ali entenda que tem a coleta e que ela precisa fazer essa reciclagem. Eu acho que o que o gestor precisa é incentivar as crianças na escola a reciclar. Sim. Porque ela chega em casa, ela fala para o pai, e aí o pai e a mãe, eles cobram. Sim. E o pai e a mãe ser cobrado por um filho, ele já é duro, aí eles vão fazer também para poder dar o exemplo. Então, é o que nós vem fazendo e vamos continuar esse trabalho ali nas escolas. Prefeito, para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre projetos e expectativas aí para esses 2 anos restantes de mandato. Como eu disse, para esses 2 anos eu preciso terminar a minha obra. O principal do projeto da expectativa é o balneário e a cobertura desse recinto. Por quê? É um ponto turístico e atrativo que vai beneficiar toda a região, com show, festa, provas de equestre. Eu acho que vai se concentrar. E nossa cidade, com esse desenvolvimento, vai virar um ponto turístico que vai gerar muito emprego e renda para nossa cidade. E assim a gente espera. Obrigada, prefeito. De nada. Um bom domingo para o senhor. Obrigado igualmente para vocês também. Band Entrevista vai ficando por aqui. Um ótimo dia para você e até o nosso próximo encontro. Tchau.